Acho que eu estou ao vivo. Vamos verificar. Show! Muito bem. Deixa eu botar o meu cronômetrozinho. Ótimo. Muito bem. Será que as pessoas conseguem prestar atenção nas letras das músicas no meio de tanta correria? Espero que sim. Seja gentil com você. Inspiração do pega leve, só leve o que não pesar no coração. Que bom! Seja bem-vinda. Tá dando para ouvir a música? Tá conseguindo me ver bem? Me ouvir? Sejam muito bem-vindas, já que estamos aqui entre mulheres, né? Queria só que vocês me dessem feedback, vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Vocês conseguiram ouvir um pouquinho da música, né? Até por questão de logística aqui, não sei se deu eco, alguma coisa assim, mas essa música apareceu um pouquinho antes de eu entrar na live. E tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? Então, Beth já colocou ok, show. Então, o feedback da Beth está ouvindo. Amanda também, minha mãe também. Show. Sim, a sua docinha também? E olha que Beth, eu me segurei para não dançar mesmo. Mas eu adoro, sou apaixonada por música, né? E apesar de eu não entender de nada de música, mas é só uma questão da gente se conectar e sentir, né? E a letra dessa música eu achei muito significativa e muito a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Mariana, seja bem-vinda, que legal. Bom, boa noite a todas, né? Sejam muito bem-vindas a esse bate-papo, né? Muito feliz de estar retomando as lives, depois de ter dado uma pausa aí por 2 semanas, depois de uma fase difícil, né? Delicada, que pediu mais introspecção, mais ressignificação de mim, da vida, das relações, né? Com muito aperto no coração, porque estar aqui nas lives faz muito sentido, também é uma forma de me amar, né, de me cuidar, quando eu estou aqui compartilhando com vocês, contribuindo de alguma forma para vocês, também isso volta para mim, também contribui, também é um cuidado que eu tenho comigo mesma.
Mas é o que a gente vai conversar hoje. Tem momentos da vida que pede, às vezes, você dar um passo atrás para depois dar dois lá na frente, né? Então, para a gente conseguir ajudar as pessoas, a gente também precisa se ajudar. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Então, diferente das outras lives, já que eu estou num momento de vida diferente, eu me permiti também estar aqui de forma diferente. Então, pela primeira vez, desde que a pandemia começou, desde março, eu sempre faço roteiros para vir para a live. E dessa vez, eu não tenho roteiro. Não tem nenhum script aqui para me guiar, para me conduzir, para eu me orientar. Entendendo que é um assunto profundo, importante, necessário, complexo, que não se esgota, né? Mas entendendo, por falar de autocuidado, e esse assunto tem feito cada vez mais sentido para mim, desde que quando eu comecei a me reencontrar, né, com a psicologia, com o coaching. Mas nos últimos acontecimentos eu senti que o autocuidado exigiu de mim um intensivão, né? E por ter feito cada vez mais sentido, eu entendi que nessa live eu me permitiria estar aqui de uma outra maneira, né? Mais conectada comigo, com o que diz o meu coração, né? Muita coisa pode ser que fique de fora, que também seja importante, tá tudo bem. As lives já têm me ensinado o suficiente para entender que não dá para esgotar nenhum assunto em 50 minutos, 60, né? Sempre ficam coisas interessantes de fora e tá tudo bem, né? Então a proposta de hoje é ousar, né? Fazer diferente, falar mais o que vem do meu coração, né? É isso aí, Cláudia, a ideia é falar com o meu coração. E eu espero que o que eu falar aqui, que faz sentido para mim, talvez possa fazer sentido para cada uma de vocês. Oi, Bia, seja bem-vinda também, né? E se não fizer, também tá tudo bem, né? O importante é eu estar aqui de coração aberto, compartilhando as minhas reflexões, os meus aprendizados, o que tem feito sentido para mim. E queria ter uma conversa muito mais pessoal e menos profissional. É claro que não tem como eu desassociar a psicologia de mim, o coaching de mim, porque são áreas que eu trabalho, que me ajudam pessoalmente também, não apenas profissionalmente. Então não tem como a gente separar, desassociar, né? Mas eu queria trazer muito mais as reflexões, os aprendizados pessoais e claro que a fala, a escuta sempre se mistura um pouquinho também com esses dois âmbitos. Então, a minha visão de hoje é uma visão que eu queria compartilhar com vocês muito mais reflexiva, de aprendiz, de praticante, né? De autocuidado, né? Desse intensivão que tem sido essas últimas semanas para mim. Mas com muito amor e carinho, eu espero que também possa reverberar de alguma forma aí no coração de vocês, né? Bom, então eu queria já começar falando isso, né? Não vou negar que eu procurei dar uma lida, né? Dar uma pesquisada para ver se o que eu tenho sentido tem feito sentido ou não dentro do universo do que se fala, e o que eu vi é que realmente é por aí mesmo, faz muito sentido, mas diferente das outras lives, não tenho aqui o meu script que sempre fica aqui nesse cantinho, né? Então, eu estou bem fora da zona de conforto comparada com as outras lives, mas feliz por estar aqui dando esse passo importante, por estar retomando aí esse bate-papo. Então, eu queria relembrar quem já me acompanha nas lives. Eu adoro interação, adoro o chat, adoro quando vocês participam, quando vocês escrevem, colocam os coraçõezinhos. Isso é uma forma também de gentileza que vocês estão tendo comigo, e a ideia é a gente poder fazer essa troca, a gente refletir juntos, né? E fico muito feliz de ter recebido
mensagens carinhosas de algumas pessoas quando eu tomei a decisão de dar uma pausa nas lives, as pessoas manifestando, né, que gostam das lives, que sentem, né, que agrega para elas de alguma forma. E isso para mim, gente, é impagável, né? Assim, eu sinto que não tem preço de fato, assim, sabe? Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo retomar, sabendo que esse trabalho que eu tenho feito tem de alguma forma contribuído direto ou indiretamente para algumas pessoas. E feliz por vocês estarem aqui, né? Porque acaba sendo uma retomada, um passo importante que eu tô dando. E poder estar aqui com vocês e sentir o carinho de vocês, o apoio de vocês, a escolha de vocês de estarem aqui para a gente trocar ideias juntos sobre esse assunto que é tão importante, tão necessário e que é uma escolha, né? E a gente vai falar sobre isso. Ter gestos de autocuidado é uma opção, é uma escolha que cabe a cada um de nós. E vocês escolheram, esse assunto fez sentido para vocês e vocês estarem aqui. Então, só por isso, recebam muito meu amor, uma salva de palmas, parabéns para vocês também, muito obrigada, viu? Podem colocar palminhas, vamos aquecendo e colocando no chat, interagindo, né? Bom, antes da gente começar falando, assim, diretamente falando, eu queria saber de vocês. Eu falei que eu gosto de interação, eu tô com saudade dessa interação, tem estado muito introspectiva, então vamos interagir, né? O que é autocuidado para vocês? Aí, Amanda, Palminha, Beth, isso aí, lindas. O que é autocuidado? O que significa autocuidado para vocês? Queria que vocês colocassem no chat, por favor. O que é isso? Né? Quando a gente fala de autocuidado, o que passa na cabeça de vocês, né? Ai, Débora, eu pensei que eu viesse aqui só para te ouvir, não ter que interagir nada, né? Pois é, eu entendo, né, assim, mas não sou eu, né? E autocuidado, a gente vai falar sobre isso, autocuidado fala de autoaceitação. A gente aceitar, a gente reconhecer quem nós somos, né? Ficar de olho em seu bem-estar. Show, Beth, legal. Então, autocuidado para você significa ficar de olho, prestar atenção no seu próprio bem-estar. Show. Para mim também faz muito sentido. E assim, gente, não existe certo ou errado, né? E sim o que significa para vocês. E essa que é a proposta. Cuidar da cabeça, corpo e mente. Legal, Beth? Cuidar mais de mim em todos os aspectos. Show, Cláudia. Também penso dessa forma. Até porque, conforme eu coloquei, né, no vídeo que eu postei, nós somos seres holísticos, a gente não é fragmentado, a gente é um ser integral, né? Então não tem como falar de autocuidado falando só do corpo ou só da mente, e sim todos os aspectos da nossa vida, né? Amanda fala, eu acho que se dedicar a nós mesmos da mesma forma que nos dedicamos aos outros. Sim, e isso, Amanda, me faz pensar em várias vertentes, assim, sabe? Que, como eu falei, não tem como a gente esgotar, né? Esse assunto tão importante, necessário numa única live. Dá margem pra gente falar muita coisa, né? Mas quando você fala isso, me faz lembrar também, independente se você, eu, qualquer uma que estamos aqui, ou que vai ouvir, caso eu consiga gravar a gravação, independente se acreditar ou não na religião cristã, acreditar ou não em Jesus Cristo, mas ele falava já muito, né, de que amai o próximo como a ti mesmo, né? Ele não falava amai o próximo e não a você mesmo. E acaba que a gente foi muitas vezes educado, né, criado, aprendido numa cultura em que a gente só tem que fazer pelo outro e não pela gente, né? E acaba que a gente aprendeu, e algumas pessoas têm um pouco essa concepção, esse pré-conceito, esse conceito prévio, né? Essa crença, essa forma de pensar de que autocuidado está associado ao egoísmo, né?
Não sei se aqui alguém já ouviu algum comentário do tipo, já sentiu algum olhar, né, que passe por isso. Quando, na verdade, isso dá margem também para a gente pensar em muitas coisas, né? Quando a gente faz muito pelo outro e a gente faz pouco pela gente, ou quase nada pela gente, ou a gente se deixa de fato muito de lado, se volta muito para o outro, como se isso fosse uma atitude muito altruísta e nada egoísta, a gente esquece que essas atitudes, com o tempo, qualquer atitude, tá, gente? Com o tempo e a curto, médio e longo prazo tem consequências, né? Quando a gente se deixa de lado, isso não significa que isso não vai ter impacto pra gente e pro outro. Esse é o ponto. Quando a gente entende que nós somos seres integrados e seres sociais, a gente entende que as nossas atitudes têm impacto na relação com o outro. O que acontece com a gente respinga no outro, tem consequências para o outro. Então, se a gente se deixa de lado, a gente não cuida de nós mesmos, a gente não procura zelar pelo nosso próprio bem-estar, achando que isso é uma atitude egoísta, com o tempo as consequências chegam. Com o tempo a conta chega. A gente vai precisar arcar com as consequências dessa escolha. E aí, lá na frente, né? Às vezes a gente acaba pensando muito pequeno, muito no aqui e agora. Lá na frente vai acontecer alguma coisa fruto dessa escolha que a gente fez, né? De tanto que a gente foi repetindo essas atitudes de se deixar para o lado. E claro, inevitavelmente vai acontecer problemas. Ou seja, saúde física, orgânica, ou seja, saúde mental, emocional ou espiritual, e que isso vai acabar também respingando no outro. Então, a falta de cuidado consigo tem um preço alto que a gente paga. A gente na nossa vida, nas pessoas, nas nossas relações, a curto, médio e longo prazo. Então, quando a gente não cuida da gente mesmo, quando a gente não cuida do nosso corpo, da nossa saúde física, quando a gente não cuida da nossa mente, quando a gente não cuida das nossas emoções, a gente não cuida do nosso lado espiritual, energético, a gente não cuida das nossas relações, quando a gente não cuida também do âmbito material que a gente necessita para a gente viver a nossa vida, isso tem consequências para a gente, para a nossa vida e para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E aí isso também não é egoísta, né? A gente não pensa lá na frente, não pensa no impacto que as nossas ações aqui podem causar na vida do outro e da nossa mesma, né? Então, ao contrário do que eu entendo, isso é uma reflexão, tá, gente? É aquilo que eu falei no início, o que eu estou compartilhando aqui com vocês são as reflexões que têm feito sentido para mim. Se a gente parar para pensar, nós somos os grandes responsáveis pela nossa própria vida, não é o outro. Então, as nossas ações ou ausência de ações, o que a gente escolhe fazer, se a gente escolhe se cuidar ou não, isso de fato vai ter consequências. E nós somos os responsáveis por elas. É a gente que vai arcar com isso. Só que a gente não vive num mundo isolado, a gente se relaciona, a gente está integrado com o outro. Então, necessariamente, isso também vai ter impacto no outro e na vida dele. E isso acaba sendo, de um certo ponto, né, irresponsável da nossa parte. Né? A gente acaba sendo egoísta, a gente acaba sendo inconsequente, né? Então, cuidar de si também é um gesto de altruísmo. A gente se preocupar em estar bem, em fazer bem a si mesmo, isso tem respingo no outro, isso tem repercussão no outro, e isso acaba tendo consequências para a vida do outro que está ao nosso redor, né? Com quem a gente se relaciona. E eu particularmente tenho entendido o quanto que todos nós somos um. Quanto que o outro não está bem, isso também tem impacto em mim. Né? Então, é muito importante que ele
também faça parte dele e se cuidar dele, porque isso também tem consequências para mim. E quando eu me cuido, eu também estou trazendo consequências para ele, né? Então, eu, Débora, acabo entendendo que de egoísta, esse autocuidado não tem nada, né? Pelo contrário, se a gente olhar a palavra em si, nós temos o ego. Eu sei que eu entendo que às vezes socialmente a gente acaba indo pelo lado mais pejorativo da coisa, né? Agora que eu vi que meu irmão entrou. Seja bem-vindo, bendito fruto em 3 mulheres. É uma questão de que o ego é necessário para a gente viver as nossas experiências, né? A gente não pode aniquilar o ego, a gente precisa do ego. Então é importante que a gente também cuide desse ego. Só que eu entendo que todo o excesso, né? A gente já vem falando isso em inúmeras lives, nos vídeos do Carona. Todo o excesso é prejudicial, não é saudável. O desafio meu, seu, de todos nós, é a gente encontrar esse caminho do meio, né? Como que eu posso cuidar de mim e também cuidar do outro? Como que eu posso cuidar do outro e cuidar de mim também? Como que eu posso cuidar das minhas necessidades egóicas, né, de subsistência, e também procurar me desenvolver, evoluir, transcender em caminho do self, né? Mas aí eu já não queria entrar muito no âmbito da psicologia em si. Mas é importante a gente sempre buscar essa integração, porque a gente não é só matéria, a gente não é só corpo, a gente também é espírito, a gente também é alma, né? Então, como que a gente pode satisfazer as necessidades do corpo e as necessidades do espírito? Como que a gente pode olhar e prestar atenção na gente, também olhar e prestar atenção no outro, né? Deixa eu só voltar para o que a Mariana escreveu, que eu acabei pulando. Então, só para fechar também meu raciocínio com a frase da Amanda, né? É interessante, Amanda, que você também me fez lembrar de um outro aspecto, que é se dedicar a nós mesmos da mesma forma que nos dedicamos aos outros. Isso também me deu margem para pensar naquela vozinha crítica que todos nós temos, né? Aquela voz sabotadora, julgadora, sabe? Aquela voz que vem e arrasa com a gente, né? Quem não tem essa voz que atira a primeira pedra? Pode colocar aqui no chat. Todos nós temos, né? E aí, interessante, outro dia eu estava assistindo, outro dia não, minto, foi hoje, eu assisti o vídeo da Jojo, uma youtuber, que ela estava falando justamente disso, né? Às vezes, quando a gente está conversando com uma amiga, a gente super apoia a amiga, incentiva a amiga, encoraja a amiga, fala palavras de conforto, de encorajamento, né? Querendo o bem dela. Mas por que a gente não faz isso com a gente? Por que a gente não aplica na gente mesmo toda essa bondade, esse cuidado que a gente tem com o outro? Por que isso não se volta pra gente também, né? E aí, Amanda, o que você compartilhou comigo me fez lembrar disso, né? A gente tem até uma técnica no coaching que a gente faz de dissociação e que eu convido o cliente justamente a fazer isso. Se fosse uma amiga muito querida, o que você falaria? Então, quando vier essa voz crítica, que é natural que todos nós tenhamos, né? Que a gente possa usar outras artimanhas, outras estratégias técnicas, que a gente possa conversar conosco, com essa vozinha que existe dentro de nós, da mesma maneira que a gente conversaria com uma pessoa querida, que a gente quer o bem. Porque é aquilo que eu coloquei na postagem, né? Nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. E se não houver a gente na nossa vida, não faz mais nada sentido. Eu acho que eu tinha caído e voltou. Vocês podem me dar um feedback se voltou? Eu acho que sim, né? Pelo menos eu tô vendo os coraçõezinhos subindo. Vocês são os fofos.
Então, assim, eu só queria o feedback se vocês estão me ouvindo, que às vezes eu posso achar que voltou, eu tô falando e tá travado. Voltou, legal. Obrigada, Cláudia. Não caiu aí? Para mim apareceu que o vídeo foi pausado, tava reconectando. Então, show, Amanda. Vou tocar a bala porque a hora voa, né? Então, só para fechar o raciocínio aqui com base no que eu pensei, a partir do que a Amanda compartilhou, né? Nós somos a pessoa mais importante, por isso, só por isso, a gente precisa aprender a se cuidar, né? A ter gestos de autocuidado, né? De autovalorização, se priorizar, a gente aprender a se amar, né? Esse bem todo, e aqui, gente, não vamos filosofar o que é o amor, eu sempre falo isso, né? Basicamente, a grosso modo, é fazer o bem, é desejar o bem, é querer o bem, né? Então, quando a gente está falando de dar amor a si mesmo, de se valorizar, de se priorizar, de ter gestos de autocuidado, é fazer o bem a si mesmo. Então, essa mesma voz, esse mesmo diálogo que a gente tem com uma pessoa muito querida pra gente, que a gente também possa fazer com a gente. Isso também é um gesto de autocuidado, de autoamor, de autogentileza, né? Aí, pegando a fala da Mariana, Mariana diz que autocuidado para ela é um olhar para dentro, cuidar da alma. Também, Mariana, faz muito sentido. Também concordo com você, faz parte do processo de individuação. Ah, você está falando daquela parte que eu falei do ego pro céu? Eu falei assim. Então, assim, se a gente parar para pensar, né? Poxa, por que a gente não faz? Se isso é tão importante, se autocuidado é um gesto de amor, né? É um gesto de autovalorização, né? É um gesto que a gente está tendo ali de... E se a gente olhar para a definição, né? Eu busquei no Google o que significa para o Aurélio cuidar, né? Pro Aurélio não, para o Google mesmo. Não fui no Aurélio não, para ser muito honesto. Não, fui no Google mesmo. E ele fala de quê? Cuidar, fala de ponderar, ele fala de prestar atenção, aí me lembra do que a Beth colocou, né? De ter interesse, ele fala de meditado, refletido, pensado, ele fala de prevenção, ele fala de precaução. Só isso, gente, dá margem para a gente conversar muita coisa, né? Porque a própria Organização Mundial de Saúde, ela fala que a saúde por si só é uma saúde integral, que não necessariamente é doenças, né? Não tem a ver, ainda bem que a gente já evoluiu esse ponto e já inclusive considerou aí, Mariana, o aspecto espiritual no âmbito da saúde. Que bom, e a gente está caminhando sempre, claro, para o progresso, né? E aí a OMS, ela entende que os atos de autocuidado, eles são atos necessários para que a gente tenha saúde, essa saúde integral. Então, como a Mariana falou, né? Também é esse cuidado com a alma, com o nosso lado espiritual, também é do corpo, que também é da mente, que também é um cuidado com as relações, com o social, o cuidado com o que está ao nosso redor, do âmbito material, né? O cuidado emocional que a gente tem. Então, quando a gente fala de gestos de autocuidado, a gente está falando de ter atitudes preventivas, né? Prestar atenção nessas diferentes esferas, diferentes âmbitos da nossa vida, porque nós somos seres integrais. A gente nunca é uma coisa só. Então, quando a gente está tendo gestos de autoamor, autocuidado, procurando ter saúde, bem-estar, a gente ali está fazendo um processo de autoamor. Porque, como eu falei, a gente é um ser totalmente holístico, né? Integrado e não só corpo. Então, é necessário que a gente tenha esses gestos preventivos de bem-estar, de prestar atenção, de satisfazer as nossas necessidades do corpo, as necessidades da mente, as necessidades da alma, as necessidades do coração. Quando eu falo de coração, os aspectos emocionais, sentimentais, necessidades sociais, as necessidades materiais,
financeiras, né? Tudo que a gente necessita para a gente ter essa saúde, esse bem-estar, esse equilíbrio que é o desafio de todos nós, né? A gente conseguir encontrar esse caminho do meio, a gente integrar esses opostos aparentes, mas que no fundo se complementam, né? Não tem como a gente ter uma experiência de alma espiritual aqui na Terra sem a matéria, sem o nosso corpo, né? Então, e aí me fica sempre a indagação, né? Poxa, se isso é tão importante, né? Se isso é tão vital, se isso é tão necessário para a gente, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para a qualidade de vida, para a condução da nossa vida, para a condução da vida das outras pessoas também, porque, como eu falei no início, isso respinga no outro, por que a gente não faz? Por que a gente deixa de lado? Por que a gente prioriza todo mundo, todo o externo, e a gente mesmo fica em último lugar? Por que a gente acaba vivendo um estilo de vida na correria, na pressa, né? Não tendo tempo para nada pra gente? A gente tem tempo para cuidar de um monte de coisa, resolver as nossas obrigações, a gente cuidar de outras pessoas, mas a gente mesmo vai ficando, para depois eu faço. Isso é para mim, então depois eu vejo, né? Então me dá a sensação muito de que de fato é uma escolha, não todas, aquilo que a gente conversou no início, isso é uma escolha, né? Autocuidado é uma escolha que compete a cada um de nós. E por que a gente não faz, né? E aí muita gente acaba alegando, eu não tenho tempo, Débora, eu tenho que fazer tanta coisa, eu tenho que dar conta de tanta coisa, não sobra tempo para mim. E aí o tempo, né? Tempo é uma das poucas coisas mais justas que existe na vida. Todos nós, sem exceção, temos as mesmas 24 horas. Independente da classe social, independente da sua idade, independente do seu trabalho, independente do gênero, da sua religião, independente de qualquer coisa. Todos nós temos as mesmas 24 horas do dia. E a diferença é o que a gente faz com essas horas, né? Como que a gente utiliza esse tempo? Se a gente utiliza esse tempo valorizando mais os outros, cumprindo essas obrigações loucas da correria do dia a dia e se deixando em último lugar, e as obrigações nunca param, né, gente? Parece que não se esgotam, é que nem serviço de casa, né? Você faz e nunca termina de fazer, né? Sempre tem coisas para fazer, né? Então, é uma questão de escolha de priorização, de fato, né? E priorizar fala em colocar em primeiro lugar. Se a gente tem esse ranking, esse grau de prioridade na nossa vida, não dá para a gente fazer tudo, não dá para dar conta de tudo, a gente precisa escolher. E por que a gente não se escolhe como prioridade? E aqui eu vou bater de novo nessa tecla. Se a gente depende da gente mesmo para viver a nossa vida, se nós somos a pessoa mais importante da nossa vida, por que a gente não cuida da gente? Por que a gente não valoriza a gente? Por que está sempre em último lugar? Isso se sobrar tempo, né? Então, essa é uma reflexão que, de fato, eu acho extremamente importante a gente refletir aqui juntos, né? É claro que cada um aqui tem uma realidade diferente, tem necessidades diferentes, vontades diferentes. E por isso não existe uma regra, uma fórmula mágica, algo que prevaleça para todo mundo. Até porque, gente, o que é importante para você pode não ser para mim. O que eu sinto que é um gesto de autocuidado para mim, para você talvez não faça tanto bem assim. E tá tudo bem, nós somos justamente seres únicos, singulares, né? Muito subjetivos. E por isso também não tem como a gente conversar sobre autoconhecimento sem falar
de autocuidado sem falar em autoconhecimento. Acabei até adiantando, né? Porque autocuidado é prestar atenção na gente, como a Beth falou no início, né? Se a definição de cuidado fala de prestar atenção e autocuidado é prestar atenção em nós mesmos, a gente está falando do quê? A gente precisa prestar atenção na gente, no que o nosso corpo está pedindo, no que a nossa mente está pedindo, no que o nosso coração está pedindo, no que a nossa alma está pedindo, no que as nossas relações sociais estão pedindo, no que o aspecto material, financeiro está pedindo da gente. E aqui o material eu vou colocar no bolo, tá? É financeiro, é a nossa casa, são os nossos bens materiais que aqui entre parênteses, né? Tá tudo emprestado pra gente. Nada de fato é nosso. Só mesmo a gente, né? Porque uma vez que a gente passa dessa vida para melhor, a gente não leva nada com a gente. Fica tudo aqui, né? Todos os bens materiais, dinheiro, que a gente às vezes passa uma vida inteira perdendo a saúde para poder ter dinheiro, e aí uma vez que tem dinheiro, perde todo o dinheiro para recuperar a saúde. Não existem muitos casos assim, né? Não sei se alguém conhece aqui, mas eu já ouvi falar de muitos. E aí fica esses questionamentos, né? Então, peraí, o único bem de fato que nós temos, que é nosso, que pertence a gente de fato, somos nós. É nem o nosso corpo a gente leva. Até topo ficar aqui, né? Então, assim, é brincadeiras à parte, mas com fundo de verdade, né? Assim, então, se de fato a gente puder olhar para isso, né? A gente entender o que de fato seria gestos de autocuidado, o que te faz bem, né? O que se você fizer nessas diferentes áreas da sua vida, os diferentes âmbitos, né? Nessas 6 esferas que eu acabei, né, recapitulando, é o corporal, é o físico, né? É o mental, o nível dos pensamentos, a parte intelectual. É o emocional, que eu atribuo ao coração. São os sentimentos, a sua alma e o espírito, né? Tem pessoas, e aí dependendo de como vê o mundo, tem gente que acaba associando a parte energética, até porque energia é algo que transpassa a matéria, então ela transcende, né? Tem a parte das relações sociais, né? Nós somos seres sociais, a gente necessita da relação com o outro, né? E isso também é um gesto de autocuidado. E a gente tem um aspecto da matéria, né? Que a gente depende dos aspectos materiais para a gente conduzir a nossa vida. A gente resolver as coisas, a casa que a gente mora, às vezes tem outros bens, carro, moto, enfim, a conta bancária, o dinheiro, como que a gente lida com essa energia do dinheiro. Tudo entra no aspecto da matéria que existe aqui no mundo que a gente precisa lidar, né? Para a gente viver e conduzir a nossa vida, e que isso também tem impacto na vida de outras pessoas. Então, entendendo essas 6 áreas, né? O que faria sentido para você, que pequenos gestos de cuidado, de atenção, de satisfazer essas necessidades, de atender às vontades, que empenho, que atitudes caberiam dentro da sua realidade, dentro dessas suas necessidades, dos seus desejos, o que você poderia fazer? De que forma que você poderia estar trazendo mais esses gestos para a sua vida, para a sua rotina, para o seu dia a dia? Até porque a Organização Mundial de Saúde, ela fala que gestos de autocuidado devem ser feitos diariamente. E faz total sentido, ainda que sejam pequenos gestos, mas que de pequeno, de pouquinho em pouquinho, a gente ao longo do tempo, a gente vai trazendo mais esse bem-estar para a gente hoje e amanhã, né? E aí não existem respostas prontas, aquilo que eu estava falando. O que pode me fazer um bem enorme
talvez para você não faça, para você talvez possa ser outra coisa, né? Existem várias dicas, várias recomendações, várias coisas que a gente poderia testar, experimentar. E como que você vai saber o que faz bem? Primeiro, aquilo que eu falei, autoconhecimento, né? Como é que você vai saber o que você poderia fazer de gestos de autocuidado se você não se conhecer, se você não souber o que te faz bem, o que alimenta a sua alma, né? O que acalma a sua mente, o que alimenta o seu corpo em termos energéticos, que você se sente renovada, corpo descansado, corpo fortalecido, né? O que ajuda a equilibrar as suas finanças. Então, isso tudo a gente está falando de autoconhecimento. E além disso, claro, experimentar, né? É através das experiências que a gente vai entendendo, nossa, foi bom aquilo, né? Eu nem tinha visibilidade de como poderia ser bom. E eu vou te dar um exemplo da minha realidade. A yoga, por exemplo, é uma prática que eu experimentei quando era adolescente na academia. E eu fui acho que 2 aulas ou 3 e desisti. Gente, isso não é pra mim. Que posturas difíceis, tem que ter muito equilíbrio, né? E tem que ter muita firmeza para você ficar naquela postura muito tempo. E eu confesso que eu peguei, assim, sabe, aquela resistência em me aproximar da yoga, né? Até que na pandemia, olha que coisa, né? A pandemia trazendo coisas boas pra gente também. Eu fui conhecer, né? Uma pessoa me indicou. Eu conheci uma youtuber, ela nem mora no Brasil, mas ela é brasileira. E que ela tem um canal de yoga para iniciantes. Nossa, ela conseguiu me ajudar a quebrar esse paradigma que eu tinha, essa crença limitante de que yoga não era para mim, né? E hoje, nesses meus gestos de autocuidado, né, em que eu também tenho um aplicativo que eu faço atividades que eu vou imitando lá as bonequinhas para emagrecer, né, para gastar caloria, né, também liberar a tensão do dia a dia. E quando eu tô muito cansada, né, quando eu não tô disposta a ficar lá fazendo os polichinelos, pulando para lá e para cá, agachando, né, porque você tem que estar bem para inclusive fazer isso, porque vai exigir do corpo também, eu vou para yoga. Eu sinto que é um momento de relaxamento, um momento também de eu ficar mais centrada nas posturas, de eu me conectar comigo. Ela também faz movimentos de respiração, o que também é muito importante, a respiração para gestos de autocuidado, né? Que fala do corpo. Mas eu também amo dançar e sinto muita falta de sair para dançar. Às vezes, no início, estava dançando em casa, né? Então, assim, aí é você encontrar o que é que faz sentido para você, o que te ajuda a trazer essa sensação boa, prazerosa, que você sentiu que foi um cuidado, uma atenção que você deu para o seu corpo, né? E aí não importa que movimento seja, que atividade física seja, que seja aquilo que faz sentido para você, né? Que você sente que fez bem ao seu corpo e também isso faz bem para nossa mente, né? Porque a gente já tem aí, inclusive aquela live que eu fiz no passado, que a gente falou do Quarteto da Felicidade, é mais do que provado cientificamente quanto que atividade física é uma das coisas mais benéficas que tem para nossa saúde, né? Então não sou eu, Débora, que estou falando, é a ciência que já provou, em termos hormonais, em termos fisiológicos, né? Em termos mentais, emocionais, enfim. Então, é aquilo que eu falei, é que dá margem para a gente falar muita coisa, mas o importante é você entender o que é que faz sentido para você, né? Débora, eu não sei, eu não tenho a mínima ideia do que é que pode fazer bem para mim, para o meu corpo, para minha mente, para minha emoção. Ótimo! Então, reconhecer que não sabe é o primeiro passo para a gente poder, então, buscar essas respostas, né? E, claro, nada fica na teoria. Gestos de autocuidado, gente, não é da boca para fora. É a gente praticar mesmo no nosso dia a dia. É a gente experimentar, fazer aí uma aula de atividade ou caminhar no seu quarteirão. A caminhada, ela tem um poder muito importante também para a mente, né? Quando a gente está caminhando, a gente está organizando as ideias, os pensamentos.
Então, isso também pode ajudar a gente. Mas o importante é você encontrar aquilo que você sente que faz um bem-estar, que traz esse algo benéfico para o seu corpo e que também tem impacto em outras áreas da sua vida que de repente você nem imaginava, desde que você se permita experimentar, testar, sentir, ver qual é, né? Faz sentido isso para vocês, gente? De repente o chat ficou quietinho. Faz sentido? Eu vi que a Bianca entrou. Seja bem-vinda, Bianca, mas queria que vocês me dessem um feedback, por gentileza. Faz sentido isso para vocês? O que vocês fazem de gestos de autocuidado? Que eu acho que também é legal a gente poder trocar essas ideias, né? O que vocês costumam praticar desses gestos de cuidar de si mesma? Se vocês puderem compartilhar no chat, é legal para a gente poder trocar, né? Do ponto de vista... Faz super, Amanda? Fico feliz. Muito, Mariana. Legal. E aí também a gente pensando do ponto de vista mental, né? Uma leitura. Faz sentido, Bia? Show. Fico feliz de saber. Meninas, total, Cláudia. Eu também me encontrei no yoga. Que legal. E aí... Também, né, aquela história, a gente só vai saber se a gente experimentar, né? Às vezes a gente acaba tendo um olhar, como eu falei, né, baseado em algumas experiências no passado, de repente por ser muito esquisito, muito estranho, a gente nunca experimentou, a gente pode ficar meio reticente, mas essa abertura para o novo, de tentar, de experimentar, de usar, pode ser legal, né? A gente pode descobrir ali algo, de repente, que a gente até então nem sabia que a gente ia gostar, que ia fazer tão bem a gente, né? E aí, claro, não posso deixar de falar da meditação, né? E aí não tem como eu também não lembrar, vou contar aqui rapidinho, gente. Estava eu, minha mãe, meu irmão e meu sobrinho numa videocall, né? Meu sobrinho com meu irmão na casa deles e eu aqui com a minha mãe. E aí, meu irmão não tinha conseguido falar com a minha mãe e ele resolveu ligar para mim. Eu costumo, na hora que eu vou meditar, tirar o Wi-Fi, né? Que é um momento realmente que eu fico off, e o aplicativo que eu tenho no meu celular, que é do retiro que eu fiz de meditação. Só que esse dia eu esqueci. E aí o meu irmão ligou, tinha começado, eu já tinha acho que uns 10 minutinhos meditando. E ele me ligou, e aí eu fui pega de surpresa, acabei atendendo, né? E aí ele falou assim, nossa, o que você tanto medita? Né? E antes de eu começar, antes de ter dado a oportunidade de explicar, né, a meditação, por que aquilo faz sentido para mim e tal, o meu sobrinho começou a chorar. E aí meu irmão chegou pro meu sobrinho e falou assim, para de chorar, vamos meditar que nem a titia. Só que eu não medito assim, né? Na fantasia dele, ele fez esse gesto e ele começou a fazer com a boca, né? E o meu sobrinho parou de chorar, né? Claro, foi uma coisa diferente, né? Que surpreendeu ele. Ele ficou prestando atenção na mãozinha, no som que estava vindo dele, né? E aí ele, isso, vai ficando mais calmo, meditando. Então, assim, interessante, né, que às vezes a gente tem algumas imagens, né, de meditação, às vezes a gente já tem algumas ideias sem nem sequer ter experimentado, alguns conceitos que a gente já traz com a gente, que às vezes podem ser empecilhos para a gente experimentar coisas novas, né? Existem várias formas de meditação. O importante é você entender se aquilo faz sentido, se a proposta da meditação pode agregar para você ou não, né? E aí como que você vai saber? Se você experimentar, né? Entendendo que, Débora, é muito difícil fazer meditação eu sozinho, né? Tudo bem, de repente começar com uma meditação guiada. Eu comecei com meditação guiada, né? E é muito bom, e às vezes quando eu tô, né, com a mente muito agitada, eu sei que vai ser mais difícil de eu me concentrar, eu vou para meditação guiada, para visualização, que me ajuda muito, me conecta comigo, né? Então, assim,
não existe uma coisa única, né? A gente tem aí um mundo de infinitas possibilidades, a gente pode experimentar aquilo que fizer mais sentido pra gente no momento. E por a gente ter esse leque todo de opções, é que torna a experiência mais rica e que a gente pode experimentar diferentes formas, até a gente encontrar aquilo que realmente faz bem pra gente, sabe? E que preenche a gente. E que a gente não sente mais necessidade de buscar fora, nesse excesso de fazer coisas, né? A gente sente necessidade, às vezes, até mais de se recolher, mais de equilibrar, de como que a gente pode, né, conciliar o externo com o interno, momentos que a gente pode estar se relacionando muito com as pessoas e também estando num momento mais reflexivo, seu, com seus pensamentos, com o que você está sentindo, refletindo sobre sua vida. Cláudia, adoro meditar também, é bem recente, está prática na minha vida. Ah, legal, isso aí, Cláudia. E meditação já mais do que provado, né? Inclusive a ciência vem cada vez mais conseguindo provar as eficácias da meditação para a nossa saúde. Seja física, seja mental, seja emocional, espiritual, né? O importante é a gente encontrar, porque tem várias linhas, aquela que a gente se identifica mais. E a gente só vai conseguir saber se a gente se permitir, né? Se permitir, tentar, experimentar, enfim. Mas existem N formas, tá, gente? Eu tô falando da meditação, falei de atividade física, tem a questão da alimentação, gestos de autocuidado, tem a parte da gente dar uma leitura, né? A leitura edificante, construtiva, ou a leitura prazerosa, que você não tem a pretensão de aprender, você só quer distrair a sua mente, se divertir. Mas às vezes tem leitura que você realmente quer aprender. Às vezes o momento de vida que a gente está vivendo, a leitura vai ajudar a gente a ressignificar, a aprender, a expandir, né? Isso contribui para o nosso crescimento. Isso é gesto de autocuidado também, né? A gente ter o exercício de escrever o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, usar pintura, usar as artes de um modo geral, cantar, tocar instrumento, o que fizer sentido para você. Isso também ajuda a alimentar a mente, a alma, o coração, se conectar com a natureza, né? E não tem, é aquilo que eu tô falando, não tem uma fórmula única. É você que vai precisar encontrar essas respostas dentro de você. E por isso o exercício de você parar uns minutinhos, de você refletir. O que é que me faz bem? Dentro do âmbito do físico, do corporal. O que é que me faz bem dentro do âmbito emocional, mental, espiritual, material, relacional, social, né? E procurar trazer isso, gente, para dentro da rotina. Pequenos hábitos, pequenos gestos, até você transformar o autocuidado em estilo de vida, né? Que você possa praticar isso no seu dia a dia. Para que você, com o tempo, de tanto que você for plantando isso, você vai trazendo bem-estar para a sua vida hoje e lá na frente. E isso, como eu falei no início, respinga nas suas relações com outras pessoas hoje e tem impacto também lá na frente, né? E a gente sempre entender que não existe uma resposta única, uma saída única, temos que fazer isso, pronto. Se eu fizer isso, eu vou estar tendo gestos de autocuidado, vou estar tendo mais qualidade de vida e pronto, fico feliz. Agora posso ir lá me ocupar das minhas obrigações e curtir a vida e ter prazer e acabou. Não, exige da gente escolhas constantes o tempo todo, né? A gente entender que cuidar da gente de forma holística, e eu acho interessante a gente também não esquecer, né, quando a parte estética também é uma forma de gestos de autocuidado, só que a gente às vezes acaba aprendendo muito socialmente de que isso é autocuidado. Cuidar só da estética do corpo, pronto, eu estou me cuidando, né? Eu me amo e acabou. Mas e as outras esferas? Não que essa não seja importante, mas e as outras? Né? E a gente sabe que existem pessoas que têm todo esse cuidado estético, mas interiormente estão destruídas, né?
Então fala de uma falta de autocuidado nessa parte holística, a gente conseguir dedicar atenção às nossas diferentes necessidades, vontades e desejos em diferentes âmbitos da nossa vida, a gente conseguir cuidar da nossa saúde integral, procurar trazer bem-estar em todas as esferas e entendendo, né, que cuidar da gente é cuidar da pessoa mais importante da nossa vida, que é a gente mesmo. Então, entender que a gente merece esse autocuidado, a gente merece esse auto-amor, a gente se aceitar como a gente é, com os nossos acertos e erros, com as nossas qualidades e imperfeições, né? Com as nossas sombras, aí falamos do jogo celeste, as nossas luzes, né? É a gente se amar do jeito que a gente é, né? E fazer esse bem pra gente mesmo, sem condições, sem condicionamentos, porque amar é incondicional, a gente se ama do jeito que a gente é, né? E quando a gente consegue fazer isso, a gente acaba amando o outro, a gente acaba cuidando do outro de uma forma muito mais fluida e consequente, né? Que nem a Amanda colocou mais cedo. A gente acaba cuidando dos outros também da mesma maneira que a gente cuida da gente. E o contrário também é uma verdade, né? Quando a gente consegue perceber esses cuidados que a gente tem com o outro, que a gente também possa ter com a gente. Até porque é o que eu costumo falar, ninguém dá o que não tem, né? Então, se a gente consegue dar amor e cuidado aos outros, a gente também consegue dar pra gente. Se a gente não está conseguindo, a gente precisa parar e refletir. É o que eu falei, autocuidado, cuidado em si, a própria definição fala dessa reflexão. A gente parar para pensar, a gente parar para meditar, a gente parar para refletir. Por que a gente não faz com a gente? Se a gente é a pessoa mais importante da nossa vida. Então temos que fazer sim, a gente merece sim e a gente deve sim, né? Entendendo que todos nós aqui estamos vivendo uma vida fruto das nossas escolhas, né? E escolher se valorizar, escolher se amar, escolher se cuidar, escolher ser gentil com a gente mesmo, é uma escolha que compete a gente. Nós somos livres para a gente fazer o que a gente quiser da nossa vida e a gente também é responsável pelas escolhas que a gente faz, que toda escolha tem consequências. E arcar com essas escolhas, que isso vai ter desdobramento para a gente e desdobramento para os outros, para as coisas, né? Estamos todos integrados aí. Então, que a gente possa praticar mais esse gesto de auto-amor com a gente e com o outro e com a gente. Da mesma forma que, faltando esses minutinhos finais para a gente terminar, quando a gente, fazendo uma associação, né? Um carro, uma máquina, um computador, eles precisam desses cuidados preventivos para eles estarem funcionando em pleno funcionamento e conseguirem trazer os benefícios que eles trazem para a nossa vida, né? Da mesma forma é a gente cuidar da gente de forma preventiva para que a gente possa estar em pleno funcionamento, em qualidade de vida e bem-estar, para que a gente tenha todos esses benefícios para a gente, para a nossa vida e para as pessoas ao nosso redor. E quando a gente faz isso, gente, nosso corpo agradece, nossa mente agradece, o nosso coração agradece, as pessoas agradecem, a nossa alma agradece. Nossa, até as matérias não podem agradecer, né? Mas a gente sente até o ambiente mais leve, né? Quando a gente organiza nossa casa, a gente também está organizando os nossos pensamentos, nossos sentimentos. E quando a gente consegue colocar as coisas, a gente sente mais leveza. Então, elas também agradecem. As finanças agradecem, tudo agradece. Então, que possamos nos amar mais, nos cuidar mais. Um beijo, sintam-se amados, sintam-se cuidados. E o Instagram vai me derrubar. Pela primeira vez não consegui terminar antes.
Um beijo grande, espero que tenha feito sentido para vocês, viu? E vamos nos amar, vamos nos cuidar, porque a gente merece. Um beijo grande, viu? E até a live da semana que vem. E obrigada pela presença e participação de vocês. Acho que eu estou